Oi gente, vocês estão bem? Meu nome é Thiago, eu sou arte educador de teatro, estou me formando na Faculdade Paulista de Artes e a partir de agora vocês vão começar a ver uma sequência de videoaulas que servirão para o meu programa de estágio da faculdade. Nas próximas aulas, a gente vai entender algumas coisas bem básicas sobre teatro que servirão para alunos do primeiro ano do ensino médio. Se você não é, você pode assistir e você está convidado do mesmo jeito, mas que fique claro que os objetivos dessas videoaulas não são de formar ou de capacitar pessoas para se tornarem atores profissionais, e sim tem por objetivo e missão e foco ajudar as pessoas no seu desenvolvimento enquanto pessoa e enquanto estudante, e que componham os currículos de arte e educação dentro da escola. Agora que você já sabe o que é isso, acomode-se no seu lugar, fique à vontade e vem com a gente. Na verdade, vem comigo, porque eu tô sozinho. Bom, como eu disse antes, o objetivo não é necessariamente que pessoas, através dessas aulas, se tornem atores profissionais. Por que isso? Porque essas aulas são voltadas para a escola e a função do teatro na escola não é formar atores profissionais, diferente do que todo mundo pensa. A função tanto do teatro, quanto da arte, quanto da música, do cinema, enfim, qualquer matéria que compõe a grade curricular na escola, não tem o objetivo de capacitar a pessoa de forma profissional dentro dessa questão. Se você quer fazer um curso para se tornar um ator profissional, eu recomendo que você faça um curso profissionalizante de teatro. Sendo assim, por que então que existe a matéria de teatro na escola? A matéria de teatro na escola existe da mesma forma que existe matemática, português, educação física, química, biologia. Existem todas essas matérias para que você, caro aluno que está do outro lado dessa telinha, possa ter mecanismos que te capacitem a ler o mundo através daquela disciplina. Por conta disso, existe o teatro na escola, que é chamado de teatro educação, que serve para que você aprenda a ler o mundo através dos mecanismos que são utilizados pelo teatro. É muito diferente do que você fazer um curso de teatro na escola só para caso você queira ser ator. Não tem nada a ver. As pessoas confundem muito. As pessoas até perguntam: ai, mas se eu não quero ser ator, por que eu preciso estudar teatro? Eu não gosto de teatro. Você precisa estudar teatro na escola porque sim, essa é a resposta. Você poderá ler o mundo, ler as coisas, entender as coisas que acontecem ao seu redor através do teatro e dos muitos códigos que existem dentro dessa linguagem. Por exemplo, existe discurso, existe narrativa, existe foco, existe encenação, existe atuação em tudo quanto é lugar que você for, em tudo quanto for relação que você tiver. Isso é fato. A questão é que é importante você estudar teatro para que você aprenda a decifrar esses códigos e, de certo modo, entender como que o mundo funciona de uma maneira artística. Porque senão você vai cair no óbvio mesmo, de achar que você só vai estudar teatro se você quiser ser um ator profissional. Mas se você não for um ator profissional, você não precisa estudar teatro. É a mesma coisa que a galera fala: ah, mas por que eu tenho que estudar matemática, sendo que eu nunca vou usar isso na vida, sendo que eu nunca vou precisar de uma equação de segundo grau? Você precisa estudar a equação de segundo grau para que você aprenda a ler o mundo através daquela equação de segundo grau. Tá me entendendo? Tamo comigo? Essa é uma premissa essencial para que todas as matérias disciplinares que tem na escola existam. Se não for assim, não faz sentido mesmo você estudar mais. A arte e educação, que aí compõe o teatro, a dança, a música, as artes visuais, na escola, serve para que você aprenda a ler no mundo de uma linguagem artística e decifre códigos através daquilo que você aprendeu com as artes.
Se você vai assistir um filme, você vê diversas relações. E quando você vê algumas pessoas nesses filmes e nessas relações, você consegue associar com pessoas da vida real. Isso existe porque quando alguém vai fazer um filme ou vai fazer uma peça de teatro, esses produtores pesquisam personalidades reais. E essas personalidades eles colocam dentro do filme. Sendo assim, quando você assiste esse filme, é por isso que você se identifica ou que você faz associações. Diante disso, é importante estudar teatro na escola para você poder fazer essas associações de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Para que quando você bata um olho em um discurso político, em uma publicidade, ou até mesmo numa relação que seja de pai e filho, ou de um líder religioso, ou até mesmo de namoro, você possa entender que aquela relação contém elementos cênicos ou elementos teatrais que podem ser decifrados. E aí fica muito mais fácil para você saber se a pessoa está falando sincera, está falando a verdade, está sendo sincera ou não. Conseguiu entender? Conseguiu chegar? Não, tô falando muito rápido, né? Então, é isso. Diante disso, a gente separou algumas coisas que fazem com que você consiga entender um pouco melhor essas relações. Isso não quer dizer que você vai conseguir entender tudo, até porque esse vídeo tem meia hora. Meia hora é muito pouco para você aprender milhões e milhões de séculos e séculos de estudos e de construções, criações humanas, mas servirá para você ter uma base e a partir daqui, como você já está na internet mesmo, você vai poder fazer o quê? Você vai poder pesquisar mais sobre aquilo que a gente for falar hoje e ter outras relações, ter outras experiências e ter outros materiais de estudo e ampliar o seu conhecimento, o que é muito legal. Dentre as muitas relações que a gente poderia trabalhar, eu separei duas aqui, que são foco e narrativa. O foco, basicamente, é aquilo que diz respeito para onde você olha. Por exemplo, agora eu estou olhando diretamente para a câmera. Do outro lado da câmera tem um guarda-roupa, não tem ninguém. Mas eu, na minha cabeça, acredito que estou falando com outras pessoas. Que quando esse vídeo estiver disponível na internet, haverão outras pessoas assistindo. Então eu estou falando com você que está assistindo o vídeo. Não sei quando você vai assistir, mas estou falando com alguém do futuro, inclusive. Esse basicamente é o foco. É você saber para quem você fala, para onde você olha, como você olha e como você fala, principalmente. Vamos supor, se você está falando com a sua mãe, você não fala da mesma forma que você fala com o seu melhor amigo ou sua melhor amiga, certo? Se você está falando com o seu pai, a mesma coisa. Se você está falando com o seu professor, você não deveria falar da mesma forma como você fala com outras pessoas. E por aí vai. Com cada pessoa, você fala de uma forma, sabe por quê? Porque você sabe, mesmo que de forma indireta, o que é foco. Você sabe para quem você está falando. E quando você sabe para quem você está falando, você sempre tem um jeito de falar. Se você vai conversar com alguém, principalmente pessoas tímidas, acontece muito isso. Alguém que você tenha muita intimidade, você vai falar de uma forma muito mais íntima. Se você vai falar com alguém que você tem menos intimidade, você pode falar de uma forma mais contida, mais formal, mais direta, às vezes. Ou não, ou você pode, de repente, se for algum assunto um pouco mais delicado, você pode tentar ser um pouco mais delicado e um pouco mais amistoso com a pessoa. Quando você tem mais intimidade, você fala de uma forma mais íntima. Isso, basicamente, é o foco de com quem você fala. E também tem a questão do foco no olhar. Quando a gente está no teatro, se a gente estivesse num teatro presencial, tem um exercício muito legal para se fazer, para estudar foco. E é uma coisa bem simples, que basicamente é: você olha para um ponto no espaço que você tiver. O espaço pode ser um quarto, uma sala. Você pode até fazer esse exercício aí na sua casa, se quiser. Você olha para um ponto e vai andando até ele.
Aí quando você chegar nesse ponto, você olha para outro ponto e vai andando até ele. Quando você chega em outro ponto, você olha para outro ponto e vai andando até ele. E isso serve para você analisar e estudar focos, que é você escolher um canto e simplesmente ir. Quando você está na prática teatral, isso funciona da seguinte forma: você está contracenando com alguém, você não está necessariamente conversando com a pessoa que está na sua frente. Por mais que você tenha intimidade com o outro elemento, eu não vou dizer ator e atriz porque o objetivo dessa aula não é esse, então vamos falar em elementos. Por mais que você tenha intimidade com outro elemento, que ele seja seu melhor amigo ou sua melhor amiga, você tem que entender que do outro lado existe um personagem. E você tem que focar em quem é esse personagem e ir até ele. Ir andando até ele. Mesmo que você não use os seus pés. Mas que você, na sua cabeça, você tenha plena consciência de que você tem que estar andando até o outro personagem. Se eu estiver falando coisas muito rápidas, você pode voltar o vídeo para conseguir entender melhor, ou então deixar as suas dúvidas nos comentários que eu vou tentar explicar melhor depois. Mas basicamente o foco é isso. Tem toda a questão do foco visual, que é, se do seu outro lado está um personagem, você tem que visualizar o personagem. Então a partir do momento que você está visualizando, você não olha mais o seu melhor amigo. Você olha, ou pode ser até uma pessoa que você não goste. Você olha aquele personagem. E quando você olha aquele personagem, você precisa desenvolver relações com aqueles personagens. Por exemplo, existem casos no teatro de atores que se dão muito bem em cena, mas fora da cena se odeiam. Ou não têm o mínimo de relação possível, assim. Não são amigos, não são íntimos, não tem nada, assim, são pessoas que não se gostam. Mas em cena eles têm um jogo tão bom que conseguem se dar bem. Jogo só para como a ideia, só para explicar o que é jogo, é quando você literalmente você imagina uma bola e você está jogando essa bola para a pessoa, depois a pessoa rebate, e o objetivo é não deixar a bola cair. Por isso que a gente fala jogo teatral, é quando você não deixa a cena cair. A cena é a bola. Você pega a cena, você joga para outra pessoa, a pessoa joga de volta para você, e vocês não deixam a cena morrer. Conseguiu entender? Certo. Eu fico perguntando o tempo todo se você conseguiu entender. Você não vai me responder, né? Porque... ou melhor, você pode responder nos comentários. Então, o foco, ele tem que ser trabalhado dessa forma. Você precisa estar em cena e você precisa visualizar com quem você está falando. E do outro lado existe a questão da narrativa. A narrativa é como você decide falar as coisas do outro lado da cena. Por exemplo, qual tipo de discurso você escolhe? E aí, de novo, se você vai conversar com a sua mãe depois de você ter quebrado alguma coisa que ela gostava muito, você tem um tipo de discurso. Se você vai conversar com a sua mãe pedindo para ela fazer alguma coisa para você, você tem outro tipo de discurso. Agora, se você vai pedir para sua mãe, ou melhor, se você vai conversar com a sua mãe depois que você fez algo muito legal para ela, é um outro discurso, entendeu? Isso diz respeito à narrativa. A narrativa, quem escolhe é a pessoa que está falando. Por exemplo, eu, antes de começar essa aula, eu pensei em uma forma de narrativa que fosse extremamente simples, extremamente didática e extremamente direta, para que você do outro lado não ficasse tendo que usar um dicionário para entender o que eram as palavras que eu estava falando. Não, tanto é que eu deixei no começo bem claro que essa aula não serve para pessoas que querem ser profissionais. Por quê? Alguns termos muito complexos eu estou abrindo mão, estou excluindo de todas essas aulas, porque o objetivo não é ter esses termos complexos, e sim ter um conhecimento básico
de todo o conteúdo para você depois ter uma bagagem e, enfim, quiser estudar, quiser aprender outras coisas, fica à vontade. Com isso, eu escolhi uma narrativa. Eu escolhi uma narrativa que fosse capaz de conversar com pessoas que nunca aprenderam teatro. Tu acabou de soltar uma bomba. Enfim, pessoas que não fossem capazes, que nunca fossem capazes de compreender, que nunca estudaram teatro. Ou que mesmo que tenham estudado, mas que possam relembrar algumas coisas. Então, essa foi a minha narrativa. Se eu quisesse uma narrativa para pessoas já iniciadas na linguagem, que já tivessem uma bagagem de anos e anos e anos em escolas profissionais, em faculdades, em escolas profissionalizantes, em faculdades ou em muitos outros lugares de teatro, eu poderia ter escolhido um outro tipo de narrativa que aí dessa forma fosse muito mais complexo, com termos, com referências muito mais fortes. Mas não escolhi porque o meu objetivo é falar com quem está começando. Da mesma forma que eu fiz isso, toda narrativa é escolhida a partir de um ponto de vista que pode ser para quem você esteja falando. Se você está tentando convencer alguém, você tem uma narrativa de convencimento. Se você está tentando brigar com alguém, você tem uma narrativa de briga também. Tudo é narrativa. E nenhuma narrativa é isenta. Principalmente de jornal. O jornal adora dizer que é isento. Ninguém é isento. Por conta disso, por exemplo, que alguns anos atrás surgiu a ideia da escola sem partido, e que a escola sem partido, ela não faz muito sentido, porque é impossível que o professor em cena, ou melhor, um professor em aula, não tome partido de nada. Consegue me entender? Acabei indo para um outro lugar, mas foi só um exemplo da narrativa. Então, basicamente, isso que é o foco e a narrativa. Na prática do teatro, ele funciona de acordo com o interesse do ator, ou da atriz, ou do elemento, do dramaturgo e do diretor de teatro. Mas na vida, esse tipo de relação também existe. E ela funciona de acordo com os interesses do interlocutor. Interlocutor é a pessoa que está transmitindo uma mensagem. O interlocutor, independente de quem seja, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu namorado, pode ser seu pastor, seu padre, pode ser um político da televisão, pode ser um vendedor, pode ser um publicitário, pode ser qualquer pessoa. O interlocutor, ele vai focar aquele discurso e aquela narrativa de acordo com os seus próprios interesses. É isso. Ele não é isento e nunca vai ser isento. Se o objetivo do interlocutor for vender alguma coisa, algum produto, ele vai tentar fazer com que aquele produto seja para você o melhor produto e aquilo que você mais precisa. Vou dar um exemplo. Se você está aqui em São Paulo, você já foi na 25 de março. Se você não foi, você conhece alguém que já foi. Você conhece como que funciona, ou já foi. Ou se você não é de São Paulo, você já foi em qualquer comércio popular que tenha por aí. Você já viu aquelas pessoas que ficam nas portas das lojas, que eles tentam te empurrar qualquer coisa, como se aquilo fosse a coisa mais legal e a coisa que você mais precisasse na vida. E muitas vezes não é. Muitas vezes é um objeto, um utensílio que não faria muita diferença se você não tivesse. Mas de tanto você ver que aquilo é legal, você começa a sentir necessidade daquilo. Na televisão, hoje em dia, tem, mas tem menos. Mas alguns anos atrás tinha alguns canais de vendas. Esses canais de vendas, eles pegavam qualquer coisa e falavam que era o último lançamento, a principal novidade do mercado, e que sua casa não seria a mesma se não fosse aquilo. Então as pessoas vendiam máquinas de fazer salgados, máquinas de fazer suco, máquinas assim completamente desnecessárias, mas que de tanto que eles convenciam e de tão bem
que eles convenciam a gente sobre que aquilo era importante, a gente acabava tendo certeza que, uau, é isso realmente que eu preciso. E na política isso também acontece. Existem muitos candidatos que, antes deles começarem a campanha, eles fazem um levantamento de diversas regiões, vamos supor, para prefeito, que é a eleição que está tendo agora. Um candidato a prefeito, ele faz um levantamento sobre todas as regiões para saber o que as pessoas querem, e aí ele joga na propaganda dele que ele tem propostas para resolver aqueles problemas da população. A gente vê aquilo e pensa, uau, é exatamente esse candidato que eu preciso. E a gente vai e vota nele. Mas nem sempre aquele candidato que tem aquele discurso, na prática, vai fazer aquilo que ele prometeu fazer. Diante disso, qual que é o problema? O problema é ele usar uma narrativa e um foco de algo que as pessoas precisam para prometer algo que as pessoas querem ouvir, mas não cumprir. É por isso que a gente precisa entender quais são os focos e quais são as narrativas de quem está falando. Tá vendo como o teatro é importante na sua vida? Você que talvez no começo dessa aula estava pensando que não suportava mais teatro, que não tinha por que estudar teatro, agora você já está vendo outras relações, outras coisas que existem no teatro e que podem ser legais para você, e que podem ser legais para sua vida. Tá vendo só como eu não te enganei? É isso aí. Esse foco e essa narrativa, principalmente na questão política, ele é muito prejudicial, porque aparecem candidatos que podem ser salvadores da pátria, que vão se achar as melhores pessoas e vão dizer que tudo que eles têm é aquilo que você mais precisa, e você, por de repente não aguentar mais outros candidatos, outras promessas, acaba votando. Mas isso é completamente perigoso se você não estudar qual que é a narrativa e qual que é o foco. Para isso você precisa ver antecedentes, por exemplo, ver se aquela pessoa, no histórico daquela pessoa, ela realmente já fez coisas parecidas com aquilo que ela está prometendo. Se ela fez, ok. Se ela não fez, pode ser um discurso vazio. Voltando ao teatro, e agora mais especificamente para responder essa pergunta do eu não gosto de teatro, a gente vai conversar sobre os diversos tipos que existem de teatro e que também envolve foco e narrativa. Existe teatro para tudo quanto é tipo de gosto. Talvez você não goste daquele teatro ou daquela forma de fazer teatro que foi te apresentado. Em especial, aqui no Brasil, é um país que a gente não tem muitas opções artísticas em muitos lugares. E quando a gente tem, geralmente são modelos muito pré-fabricados ou muito iguais. Quando a gente fala, por exemplo, nas regiões mais pobres ou nas periferias, que é onde eu conheço, essas opções culturais, elas se limitam mais ainda. Então, quando tem uma peça de teatro, geralmente é sempre um modelo muito parecido em todas as peças. E é sempre associado a uma questão que vem com um discurso do tipo, você precisa vir porque você precisa aprender, e traz toda uma relação que não é legal para o teatro. E não é legal para a vida, porque você não pode fazer nada obrigado, você tem que fazer coisas que você goste. Diante disso, existem milhões de tipos de teatro, mas aquele que você assiste ou aquele que você tem acesso talvez seja o que você não gosta. E é completamente normal. Eu faço parte de coletivos de teatro há 9 anos. Eu assisti a minha primeira peça com 8 anos, hoje eu tenho 29. Eu não gosto de todos os tipos de teatro. E eu também não sei e não conheço e nunca assisti peças de todos os tipos de teatro. Imagina você que talvez tenha metade da minha idade. Você também não conhece, você também não precisa gostar. Diante disso, o que a gente precisa fazer? Antes de qualquer coisa, é fazer com que as pessoas tenham acesso a outros tipos de teatro. E aí você vai ver que tem teatro para todo gosto. Se você assistir pelo menos uns 15 tipos de teatro e realmente achar que não gosta de nenhum,
aí realmente você pode dizer que não gosta de teatro. Fora isso, eu acho que você só não gosta do teatro que você conhece. Existe teatro pós-dramático, existe teatro contemporâneo, existe teatro performativo, teatro musical, comédia, comédia dramática, tragédia, existe teatro documentário, existe uma infinidade de formas de se fazer teatro, que não é gênero, é forma também. Gênero talvez seja outra coisa. Que também é o que as pessoas confundem. As pessoas acham que teatro é igual a música. Música, existem gêneros. Teatro não, teatro existem formas de se fazer. Os gêneros musicais, esse mesmo tem gênero que você gosta e tem gênero que você não gosta. As formas de teatro é o mesmo jeito. Existe a forma mais comum e existe a forma mais específica. Para encerrar esse vídeo aqui, eu queria deixar uma forma de se fazer teatro, que é a forma que eu gosto, que se chama teatro popular. O que é o teatro popular? Ele basicamente, depois nas outras aulas eu vou falar mais sobre isso, ele é pensado basicamente de acordo com o público e com o local em que ele estiver inserido, e ele tenta abordar relações daquele local, ou como as pessoas chamam no teatro popular, o povo do lugar. O que é o povo do lugar? Eu moro na Brasilândia. Se alguém for fazer uma peça de teatro aqui na Brasilândia, essas pessoas, e que seja teatro popular, essas pessoas vão levantar questões que são específicas da Brasilândia para colocar em cena. E de repente possam ter pessoas da Brasilândia em cena, ou pessoas de outras periferias. Mas o que acontece? É um tipo de teatro que nasce do povo para o povo. Ele vai falar a língua do povo, ele não vai vir com realidades completamente distintas daqui, ele vai vir com realidades que são próximas da gente, e da gente porque eu sou da Brasilândia mesmo. Ou seja, é muito legal essa forma para quem ainda não conhece, ou para quem acha que não gosta de teatro, porque através disso você vai ter acesso a um modelo de teatro que vai de repente até te despertar interesse para outros modelos. E aí você vai se jogar de vez nesse mundinho que é o teatro. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre teatro popular. Agora foi só uma abertura de tudo. Mas para você não sair daqui sem nada, eu vou deixar um exercício para você, que é criar uma narrativa através de fotos. Como que vai ser essa narrativa? Você vai fazer uma sequência de um lugar para o outro, dentro da sua casa mesmo, e você vai tentar contar uma história, mas você não vai contar uma história falando. Você vai contar uma história com focos. O que você vai fazer? Você vai tirar foto com o seu celular de um lugar, depois de outro lugar, depois de outro lugar, até você conseguir contar uma história através dessas fotos. Essa história, se você não quiser aparecer, você não precisa. Mas basicamente você vai dizer algo sem precisar falar nada, só através de um foco e só através de uma narrativa. Por isso você vai precisar, antes de começar, imaginar qual história você quer contar. De repente você quer contar uma história sua dando banho ou levando seu cachorro para passear, pode ser. Você quer contar uma história sua fazendo comida, pode ser também. Você pode fazer uma sequência de fotos. Enfim, você pode fazer a sequência que você quiser, mas tem que ter um foco e uma narrativa. O foco vai ser você com o seu celular apontando a câmera para onde você está olhando, vai ser o foco, e esse foco vai ter que ser aquilo que você quer contar na história, e a narrativa vai ser a sequência das imagens, tá bom? No final desse vídeo agora você vai ficar com o meu exercício da minha historinha. Eu não vou explicar a minha historinha, você vai entender, e depois a gente pode conversar nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Fique bem, a gente ainda tem mais 3 aulas e é nóis, falou!